Ele pensava que era apenas uma tradição, um ritual repetido todos os anos, uma história sobre o passado. Mas, e se tudo o que você acredita sobre a Páscoa estiver incompleto? E se esse evento antigo estiver apontando para algo muito maior, algo eterno, algo que mudaria o destino da humanidade para sempre? No Antigo Egito, o povo de Israel estava preso, escravos por gerações, vivendo em dor, gritando por socorro, implorando por liberdade. E por muito tempo, Deus parecia em silêncio. Mas então, tudo começou a mudar. Deus levantou um homem chamado Moisés, um homem que um dia fugiu, mas agora foi chamado para voltar, chamado para confrontar o governante mais poderoso da terra, Faraó. Deixe o meu povo ir. Mas Faraó recusou, de novo e de novo. E a cada recusa, uma praga vinha. A água se transformou em sangue. A escuridão cobriu a terra. O medo se espalhou por todo o Egito. Mas o coração de Faraó continuou endurecido. Até que veio o último aviso. Uma noite diferente de todas as outras. Uma noite que dividiria a história para sempre. Deus deu uma instrução estranha. Cada família deveria pegar um cordeiro perfeito, sem defeito, e sacrificá-lo. Depois disso, pegar o sangue e colocar nos batentes das portas. Não fazia sentido. Por que sangue? Por que um cordeiro? Por que esse ritual? Mas eles obedeceram, porque às vezes as instruções de Deus não fazem sentido no momento, mas carregam um significado eterno. Naquela noite, algo terrível passou pelo Egito, a morte. Mas algo incrível aconteceu. Onde havia sangue, a morte passava por cima, não entrava, não tocava, não destruía. O sangue era um sinal, uma proteção, uma cobertura. E pela manhã, tudo tinha mudado. Faraó cedeu e Israel foi libertado. Mas aqui está a pergunta: essa era toda a história? Ou isso era apenas o começo? Por gerações, o povo de Israel celebrou esse momento. Todos os anos, eles lembravam daquela noite, do cordeiro, do sangue, da liberdade. Mas havia algo escondido nessa história, algo que a maioria não conseguia enxergar. Porque a Páscoa nunca foi apenas sobre o Egito, nunca foi apenas sobre escravidão. Era uma mensagem, uma sombra, um sinal apontando para algo maior, algo que ainda estava por vir. Séculos se passaram, e então, um homem apareceu. Não em um palácio, não cercado por exércitos, mas em simplicidade, em humildade. Seu nome era Jesus. No começo, as pessoas não entendiam quem ele realmente era. Alguns achavam que ele era apenas um profeta, outros acreditavam que era só um mestre. Mas havia aqueles que viam algo diferente, algo que não podia ser explicado. Um dia, um homem olhou para ele e disse algo que mudou tudo. Eis o Cordeiro de Deus. O Cordeiro. Por que essa palavra? Por que não Rei? Por que não Salvador? Por que Cordeiro? Porque desde o princípio, tudo apontava para ele. Assim como o Cordeiro no Egito, Jesus era perfeito, sem pecado, sem falha, sem mancha. E assim como aquele Cordeiro, ele também seria entregue, sacrificado. Mas dessa vez, não por uma família, não por um povo apenas, mas por toda a humanidade. E então, tudo começou a acontecer. Jesus foi preso, levado à força, mesmo sendo inocente. Ele foi espancado, humilhado, rejeitado. O mesmo povo que ouviu suas palavras, agora gritava contra ele. E naquele momento, parecia que tudo estava perdido.
Parecia que Deus estava em silêncio novamente. Mas havia um detalhe que poucos perceberam. Nada daquilo era por acaso. Nada era aleatório. Jesus estava sendo entregue durante a Páscoa, no mesmo período, no mesmo tempo, em que os cordeiros eram sacrificados. Isso não era coincidência, era propósito, era plano. Era Deus revelando aquilo que esteve escondido por séculos. A primeira Páscoa livrou da morte física, mas agora algo muito maior estava acontecendo. Essa Páscoa iria livrar da morte eterna. O sangue nas portas agora era substituído por outro sangue. Não mais nas casas, mas na cruz. E assim como no Egito, onde havia sangue, a morte não permanecia. Não entrava. Não tinha poder. E o mesmo princípio continuava. O sangue não era apenas um símbolo, era proteção, era cobertura, era salvação. Mas há algo ainda mais profundo. Naquela primeira Páscoa, não bastava apenas sacrificar o cordeiro. Eles precisavam comer dele, precisavam receber, precisavam fazer parte deles. E da mesma forma, Jesus disse algo que chocou muitos. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem vida. Muitos não entenderam. Parecia estranho, difícil de aceitar. E por isso, alguns foram embora. Mas ele não estava falando de algo físico. Ele estava revelando uma verdade espiritual. Não se tratava apenas de saber. Não se tratava apenas de acreditar. Se tratava de receber. De permitir que ele entrasse. De deixar que ele transformasse tudo. Porque a verdadeira Páscoa nunca foi apenas um evento. Sempre foi um convite. Um convite para a transformação. E é aqui que tudo começa a ficar ainda mais profundo. Na cruz, tudo parecia derrota. Os discípulos estavam com medo, confusos, sem direção. Aquele que eles seguiram agora estava morto. A esperança parecia ter sido enterrada junto com ele. E mais uma vez, Deus parecia em silêncio. Como no Egito, como antes do milagre. Silêncio, dor, escuridão. Mas o que ninguém conseguia ver era que Deus estava agindo naquele exato momento. Mesmo no silêncio, mesmo na dor. Mesmo quando tudo parecia perdido. Porque o silêncio de Deus nunca é ausência, é preparação. E então, 3 dias se passaram. 3 dias de espera. 3 dias de dúvida. 3 dias de escuridão. Mas no 3º dia, algo aconteceu. Algo que mudou tudo para sempre. A pedra foi removida. O túmulo estava vazio. A morte não conseguiu segurá-lo. Jesus ressuscitou. E naquele instante, tudo fez sentido. O sacrifício, o sangue, o cordeiro, a cruz. Tudo apontava para aquele momento. A vitória sobre a morte, a derrota do pecado, a quebra de toda condenação. A verdadeira Páscoa finalmente tinha sido revelada. Nunca foi apenas sobre sair do Egito, era sobre sair do pecado. Nunca foi apenas sobre escapar da morte física, era sobre vencer a morte eterna. E agora, aquele sangue não estava mais em portas, mas disponível para todos, para qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Mas existe uma verdade que muitos ignoram. Naquela noite no Egito, não bastava saber sobre o sangue. Não bastava acreditar que ele existia. Ele precisava ser aplicado. Precisava estar na porta. Precisava ser visível. Precisava ser real. E da mesma forma hoje,
Não basta conhecer a história de Jesus. Não basta saber que ele morreu. Não basta acreditar que ele ressuscitou. É preciso aplicar. É preciso aceitar. É preciso confiar. Porque é isso que muda tudo. Quando o sangue cobre a sua vida, a culpa perde o poder. O passado deixa de te prender. O medo já não domina. A condenação desaparece. E a morte perde a última palavra. E é aqui que tudo muda. Porque talvez você esteja vivendo exatamente assim agora. Sentindo como se Deus estivesse em silêncio, orando e não vendo resposta. Esperando e nada acontecendo. Se perguntando se ele realmente está ouvindo. Mas a verdade é, assim como no Egito, assim como na cruz, Deus nunca esteve em silêncio. Ele estava trabalhando, nos bastidores, preparando algo maior, algo que você ainda não consegue ver. Porque antes do milagre, sempre existe um momento de silêncio. Antes da vitória, sempre existe um momento de dúvida. Antes da luz, sempre existe um momento de escuridão. Mas isso não significa que acabou. Significa que está prestes a acontecer. E talvez o seu milagre esteja mais perto do que você imagina. Talvez a resposta que você espera já esteja a caminho. E talvez esse silêncio que você sente seja apenas o começo de algo muito maior. E agora, tudo se resume a uma pergunta. O que você vai fazer com isso? Porque a verdadeira Páscoa não é só uma história, é um convite. Um convite para recomeçar, para deixar o passado, para viver algo novo. Talvez você esteja cansado, carregando peso, culpa, medo. Mas a cruz prova uma coisa. Ainda existe esperança, ainda existe perdão, ainda existe um novo começo. Mas isso precisa de uma decisão. Se essa mensagem falou com você, não ignore. Esse pode ser o momento que muda tudo. Agora mesmo, fale com Deus, do seu jeito, com sinceridade, e diga: Jesus, eu preciso de ti. Muda minha vida. Se você fez isso, algo já começou. E se você quer continuar essa jornada, se inscreve no canal, porque aqui, sua fé vai crescer e sua vida nunca mais será a mesma.